Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã abençoada, gloriosa, que estamos juntos em torno da palavra, juntos em oração. Grace, minha filha, que bom já estarmos aqui logo cedo, clamando, aprendendo com a palavra, sendo ministrados, né, pela palavra do Senhor. Eu sei que hoje é um sábado, né? Então no sábado a gente gosta de dormir até mais tarde, descansar um pouco mais, mas também é um dia, né, de devocional, de uma vida de oração, né? Então, para aqueles que conseguem, tem essa disciplina, tem sido um tempo abençoador. Também está aqui minha mãe, a irmã Toninha, glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Meus irmãos, nós estamos fazendo a leitura do livro de Números, né? E a leitura é Números do 11 ao 13. A leitura de hoje é Números do 11 ao 13. Eu quero só deixar aqui essa palavra, né? Que todos os dias às 6 horas. Amanhã, domingo, também é dia de live, é dia de oração e é dia de devocional. Se você puder, vamos estar juntos. E agora nós estamos fazendo, e nós temos feito, né, a leitura de forma cronológica. E a partir de amanhã nós vamos ter alguns salmos que vão entrar na nossa leitura, irmãos. Vai ser uma bênção. Então nós vamos continuar lendo Números e já vamos iniciar o livro de Salmos. Olha que maravilha. Então serão 2 livros. Hoje nós ainda estamos no livro de Números. Então, Números 11 ao capítulo de número 13. Tem bastante coisa para falarmos aqui sobre esses textos e eu quero já entrar na ministração. Ontem nós terminamos a nossa leitura falando, né, da nuvem, né, que era a presença do Senhor que guiava o povo aonde eles precisavam estar, né? Então Moisés, ele era guiado por essa presença, né? O povo de Israel era guiado por essa presença gloriosa que estava com eles, irmã Sônia, acampava junto deles e guiava quando o Senhor queria levá-los, né, para um outro ponto, trabalhar no coração deste povo. No capítulo 1, irmãos, o povo foi guiado por Deus, chega num determinado lugar e o povo começa a murmurar. E eu quero ler com você. Números 11, capítulo 1, diz assim, ó. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo que dizia. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O que me chamou a atenção, irmãos, é que a palavra faz questão de falar que a murmuração, o povo estava murmurando, irmã Nalda, a murmuração ela partia das extremidades do acampamento, porque pode ver que Deus vai agir com justiça, com juízo nas extremidades, né? Se a presença de Deus, irmãos, estava ali, né, eu posso entender que nós estamos falando aqui que haviam 600 mil soldados, então tinha mais de 1 milhão de pessoas, né? Pensando que tinha mulheres e crianças, né? Então, eram muitas pessoas, né, que estavam ali. Então, quando nós entendemos que Deus ele está habitando fisicamente através do tabernáculo, que ficava no centro, eu posso entender, irmãos, que quem está nas extremidades é quem está mais distante do centro. É quem está com menos contato. É claro que eu estou aqui fazendo, né, de forma figurativa, mas eu quero aplicar isso na nossa vida, irmãos. Quanto mais distante, irmãos, nós estamos do centro da vontade de Deus, quanto mais distante nós estamos da palavra, quanto mais nós nos distanciamos daquilo que é a vontade do Senhor, o que a palavra se revela a nós, né, irmãos, nós começamos a murmurar. Nós começamos a ter uma vida, irmãos, de não ouvir aquilo que Deus tem falado, de não viver uma vida de intimidade com Deus, né? E essa vida de murmuração, irmãos, de reclamação, de insatisfação constante, irmãos, é uma vida que às vezes nos adoece, nos traz mal, irmão, sabe? Quando todo o tempo você é assim, por mais que você tenha lutas, porque todos nós temos dificuldades, problemas, é normal, é da vida, irmãos. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, existe contentamento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à enfermidade, mesmo na dificuldade. Mas quando, irmãos, você tá aquela pessoa, a gente costuma falar aquela pessoa tóxica, né? Que todo momento reclama, que todo momento tem queixa, que todo momento tem dificuldade. Isso, irmãos, atrapalha a nossa vida. E normalmente é quando nós estamos distantes
coisas de Deus. Podemos estar até na igreja, irmãos, podemos até estar lendo a palavra, mas se não estamos absorvendo aquilo que Deus tem nos orientado, né, nós vivemos essa vida de reclamação. E é o que estava acontecendo com esse povo. Né? E aí Deus traz juízo para quem está nessa extremidade, para quem está distante do Senhor. Diante do cenário, irmãos, né, que o povo estava vivendo ali, de dificuldade, o que o povo faz? O povo vai até Moisés e pede ajuda e fala: Moisés, o pessoal está morrendo lá, interceda ao Senhor. E aqui há uma coisa importante, irmãos. Moisés, naquele período, era o intercessor do povo. Ele representava o povo diante de Deus. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo em nós, que leva as nossas orações ao Pai. Então, quando, irmãos, você está num momento difícil, porque passamos por momentos assim, ore, fale com Deus, ao invés de murmurar, porque há uma diferença, irmãos, entre oração, pedir, orar pedindo ao Senhor, e murmurar, e reclamar. Há uma diferença. Então, essa é a orientação que precisamos aplicar para a nossa vida, porque passamos por momentos difíceis também. Peça ajuda. Fala: Senhor, me ajude diante dessa situação, porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. E Deus prova isso, porque Moisés vai lá, irmão Edson, ora pelo povo. O povo que estava ali vivendo naquela decadência, estava ali reclamando e murmurando, mas a hora que a situação se aperta, Deus vai lá e age com misericórdia. Deus não parou de agir com justiça e juízo sobre o povo e age com misericórdia. Isso é importante notarmos. Deus, ele continua sendo um Deus misericordioso, mesmo quando não merecemos, mas por causa do nosso coração. E aqui eu também, irmãos, percebo, né, duas coisas importantes. Que a murmuração, ela causa essas dores, mas a oração de um justo, irmãos, tem poder. Tem poder. Porque Moisés, como justo, é que ele ora. E Deus traz alívio ao povo. Então, a oração de um justo, de alguém que clama ao Senhor, alguém que é fiel ao Senhor, abençoa. Amém, meus irmãos? Após passar, irmãos, por essa situação, a pergunta poderia ser: esse povo aprendeu? O certo é, né, irmãos? Nós precisamos aprender com as nossas falhas. Você errou hoje, irmãos? É para você não errar amanhã. Às vezes, irmãos, um corretivo, né, é importante. Né? Você dá um corretivo. Né? Eu tenho filhos pequenos, tem hora que eu dou o corretivo, dói em mim. Que eu não gostaria de dar aquela bronca neles. Mas eu preciso fazer para que eles aprendam. Então, às vezes, as lutas, os problemas que passamos como filhos, que não às vezes temos a visão total, por mais que somos filhos mais experientes, mas somos filhos de Deus. E todo filho ainda está no processo de aprendizado, independente da sua idade. E, irmãos, às vezes nós erramos, e esse povo estava errando. E a pergunta poderia ser: será que eles aprenderam? Vamos ler, irmãos, o capítulo de número 4, o versículo 4, Números 11, 4. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Preste atenção. Era um bando de estrangeiros que viajavam e começou a desejar a comida que tinha lá no Egito. O povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, exclamaram. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito? Exclamação. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas, alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite e não vemos outra coisa além do maná. Irmãos, olha, isso aqui é importante. Novamente o povo começa a murmurar, se queixar. Presbítero José, fazer comparações da vida que eles tinham quando eles eram escravos, irmãos. Eles eram escravos no Egito e eles começam a desejar coisas do Egito. Mas agora Deus está prometendo a eles: olha, eu vou levar vocês vão passar por esse momento do deserto, mas vocês vão chegar na terra. Agora, o que me chamou a atenção, irmãos, que por onde começa, irmãos, a influência? Não começa no meio do povo de Israel, começa do bando de estrangeiros. E aqui, irmãos, eu não estou usando a palavra de alguém estrangeiro como apenas alguém que é de fora ou de uma outra nacionalidade, né? Agindo com preconceito. Não, longe disso. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes a informação externa vem até nós.
Às vezes, irmão, você está ali no trabalho, ou está na escola, ou está com um parente, e aquela pessoa tem aquele hábito de murmurar e aquilo invade o nosso ser. Quando a gente vê, a gente está murmurando também. Era o que estava acontecendo com o povo. Começou a vir de alguém que ficava assim, ó, que veio junto com o povo de Israel e começou, olha, que saudade do pepino, do melão, do alho poró, da cebola, de coisas ali, de ervas, né, de produtos que tinham ali. Eles começam a reclamar, mas Deus tinha uma promessa, irmãos. E aqui eu quero deixar essa palavra: cuidado com os murmuradores, irmãos. Cuidado com aquela pessoa que reclama de tudo, todo momento está reclamando, todo momento não está bom. Cuidado. Tudo tem uma opinião contrária. Tudo assim, irmãos, não está bom. Tudo, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assim. Eu não concordo com isso. Irmãos, cuidado. Às vezes isso nos influencia, às vezes isso nos tira do propósito. Deus tinha levado esse povo para um propósito, chegar no lugar que ele tinha prometido. Mas a murmuração tomou conta, inflamou o povo. Outra coisa, irmãos, cuidado com a comparação. Às vezes, irmãos, ficamos olhando o quintal do vizinho, né? A gente usa esse termo, que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Irmãos, cuidado com isso, isso não glorifica a Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus tirou esse povo da escravidão, estava levando para uma terra que o termo, né, que eles usavam era uma terra que mana leite e mel. O que significa isso, irmãos? Uma terra que teria fartura de gado, de animais leiteiros, né, de animais para comer. E o mel se referia não apenas do mel que a gente, né, tem da abelha, mas do mel, do doce das frutas. Teria isso em abundância naquele lugar. Era isso que Deus estava prometendo, e eles estavam ali presos à vida passada. Às vezes, irmãos, nós olhamos para o passado e ficamos nos prendendo a ele, sendo que Deus tem uma vida na frente para nós, uma vida abençoada. Então siga em frente, olhe para a vida que Deus tem preparado para você. Não fique olhando para o passado, não fique preso no passado, não fique preso em situações que você viveu, sabe, mas passaram na sua vida. Talvez podem ter tido momentos bons, mas Deus tem algo novo para você hoje. Amém, meus irmãos? Outro ponto que eu coloquei aqui: precisamos estar satisfeitos e gratos, irmãos, com o que Deus tem dado e confiantes na promessa. Deus tinha dado maná para eles. Eles tinham maná, irmão Edson. Deus tinha colocado maná na vida deles. E era algo temporal. Era aquele momento. Sabe assim, aquele momento, irmãos, que às vezes nós passamos pelo momento difícil e só tem... Eu vou aqui usar uma analogia dos nossos dias, né? E só tem o ovo, irmãos. Mas seja grato pelo ovo. E se não tiver nem o ovo, tiver só o arroz, irmãos, e o feijão? Grato pelo arroz e feijão, irmãos. Porque é temporário, né? Às vezes esse momento, ele vai passar, irmãos, dura um período só, mas Deus vai te abençoar. Então, se encha de fé, espere, vai passar. Continue trabalhando, continue se esforçando. Não pare na caminhada, porque você vai chegar naquele lugar que Deus tem prometido. Amém, meus irmãos? Não perca a sua fé. Não perca a sua fé daquilo que Deus tem direcionado você. Deus está falando com você hoje. Sabe, você está querendo abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Não jogue. Permaneça. Mas está difícil. Permaneça na promessa, o que Deus prometeu. Isso é a coisa mais importante. Fique na promessa. E aí, irmãos, gente, agora Deus está derramando o Espírito Santo no povo. Envia o Espírito Santo. Vamos ler? Olha só, Números capítulo 11, verso 17. Eu descerei e falarei com você, e tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Deus está mandando o Espírito Santo sobre eles. Vamos ler o 25. Ó. E o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram. Algo que nunca mais aconteceu. Irmãos, o que nos dá clareza aqui é que quando estamos, irmãos, com a revelação de Deus, com a vontade de Deus, irmãos, em nossa vida, nós somos direcionados. Nós precisamos clamar pela presença do Senhor, viver na presença dele, né? Viver na presença dele, irmãos, é no sentido de, não que Deus não está em todos, sim, ele está em todos os lugares, mas estar ali diante dele, ouvindo a voz dele, obedecendo a voz dele. Tudo que Moisés tinha feito até aqui, irmãos, foi porque o Espírito Santo conduzia, porque a vida com Deus o conduzia a fazer. E aí eu quero que você pense hoje, o Espírito Santo está em você, é o mesmo Espírito que estava em Moisés.
Porque, irmãos, quando aceitamos a Jesus, nós somos batizados no corpo de Jesus, né? E recebemos o Espírito Santo, que é o selo, né? É o Espírito que é o nosso guia. É a nuvem que nos guia hoje, é o nosso ajudador, é o encorajador, é o que estará conosco até o fim, até o final dos tempos. É Ele. Então é nele que nós precisamos nos basear, clamar, sabe? O Espírito Santo fala conosco de várias formas, irmãos. Ele fala em sonhos, ele fala em profecia, ele fala, mas ele se revela através desta palavra, que é viva e eficaz. Então, olhe para a palavra. Precisamos clamar, irmãos, por poder, para receber isso dele, para podermos caminharmos, irmãos. Sabe? Peça por revestimento, que o Espírito Santo tome sua vida, sabe? Que você tenha ele por completo em todos os momentos. Irmãos, esse capítulo aqui tem muita coisa rica, mas eu não vou conseguir detalhar todos. Mas o povo começa a murmurar novamente, irmãos, por falta de carne. E aí Deus fala assim, ó, eu vou mandar para vocês aí um mês inteiro, você vai sair carne até pelo nariz de vocês, que vocês estão reclamando demais. Duas coisas, irmãos, que marcam, né? Porque Moisés, quando escuta Deus falando que vai mandar, Moisés questiona, fala assim, mas são 600 mil soldados, como o senhor vai mandar carne para todo mundo? Aí Deus fala assim, você vai ver, você vai ver. Outra coisa que marca, não dá pra gente entrar no detalhe, é o ciúmes de Josué, quando vê o povo cheio de Deus, ele fala, Senhor, você quer que pare? Aí Moisés, não, o meu desejo é que todo mundo profetize, todo mundo seja cheio do Espírito Santo. E esse é o desejo de Deus, irmãos, que todos nós sejamos cheios, recebamos a palavra do Senhor, vivamos por essa palavra. Em Números capítulo 12, irmãos, nós vamos ver uma situação difícil para Moisés. E também quero entrar aqui. Moisés era um líder, irmãos, do povo. Era uma liderança. E o povo já estava reclamando, irmãos. Então imagina, ele tinha o povo de Israel reclamando. Ele tinha os estrangeiros reclamando. Quem estava na extremidade estava reclamando e trazendo, né, reclamação para o centro, para quem estava... Então, ou seja, estava todo mundo reclamando, irmãos. Só que ele tinha ali a sua família. E para piorar, irmãos, a família começa a reclamar também. A irmã e o irmão de Moisés, Arão e Miriam, começam a questioná-lo. Vamos ler Números capítulo 12, do 1 ao 3. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. O texto aqui, irmãos, irmã Olga, ele não entra no detalhe, né, do porquê Moisés casou, né, o que nós vemos aqui, que ele tinha uma primeira esposa, e nós podemos aqui fazer até teologia em cima do segundo casamento. Mas eu não quero entrar, vai ter momentos que nós vamos falar sobre isso mais à frente nas Escrituras. Mas o que eu quero enxergar aqui, irmãos, que aí Deus chama, diante da reclamação, irmã Olga, desse povo, Deus chama Miriam, Arão e Moisés na tenda do encontro. E aí o Senhor dá uma lavada, porque Deus escuta, irmãos, quando murmuramos, quando falamos, quando desrespeitamos uma liderança. Deus escuta. E aí, irmãos, às vezes, irmãos, nós, né, temos isso, sabe? Que nem, por exemplo, no trabalho, né, de falar mal do chefe. Então a gente tá ali, fala mal, né? Às vezes falamos mal de tantas coisas, falamos mal quem é filho, às vezes fala mal do pai, fala mal da mãe. Irmãos, não é desse desejo de Deus. Quem está uma posição de liderança sobre sua vida, seja em que área for, né? Seja em que lugar for. Eu sei que a pessoa pode estar até errando às vezes, mas não murmure, fale em amor, né? Esses irmãos foram lá murmurar, quem é você? Você não é líder sobre nós, Deus só fala com você porque eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, ver alguns, e eles já começam a questionar. Agora, olha só a resposta, um pedaço da resposta de Deus. Está lá em Números 12, 8. Que Deus está dizendo assim, ó, eu falo com Moisés face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram a criticar o meu servo Moisés? Irmãos, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, quando nós buscamos proximidade com Deus, primeira coisa, Moisés era um homem humilde, irmãos. Ele não se orgulhava, não ficava sobre o povo, né? Falando, olha, não, era um homem humilde, porque Deus dá testemunho disso. Isso é importante, a humildade, a simplicidade, né, irmãos? E aqui, irmãos, Deus dá testemunho de Moisés para os próprios irmãos. Mas por causa, irmãos, do questionamento, da murmuração, olha o que acontece. Miriam fica enferma.
ela pega a lepra. E a lepra, irmãos, ela deixava a pessoa afastada do arraial, nós já estudamos isso. A murmuração nos adoece, irmãos. Às vezes quando estamos ali, ó, aquela coisa pesada, murmurando, falando, reclama no trabalho, reclama em casa, reclama na igreja, reclama no futebol, reclama. Essa vida de murmuração nos adoece, irmãos. Nos faz ficar doentes, por causa que estamos insatisfeitos sobre tudo. E como muda isso, irmãos? Busque o Senhor, pois Ele é a nossa cura. Encontre satisfação no Senhor. Moisés ora, irmãos. Né? Moisés ora, porque aí diante da irmã ali agora com lepra, o intercessor, o humilde, não, ele poderia falar, não, você vai ficar mesmo, sua malcriada. Não, sabe o que ele faz? Ele ora. E o que acontece, irmãos? Deus fala assim, olha, ela vai ficar 7 dias isolada, mas depois eu vou trazer a cura para ela. É assim que Deus faz, irmãos. E aí o texto muda um pouco. Ele sai dessa questão de murmuração, e aí, nesse primeiro momento, e Deus envia, no capítulo 13, manda enviar, né? Moisés envia, né? Os homens à terra prometida para sondar, para ver como ela era. E fala assim, ó, vai lá e pega o melhor da terra, vê como são os homens, para que a gente tenha um entendimento da terra que Deus está mandando a gente. E aí a hora que eles chegam lá, lembra da terra que mana leite e mel? Porque o mel era da fruta, eles pegam, irmão, um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 pessoas, para mostrar como a terra era fértil. Mas no momento que eles fazem o relatório, eles falam, olha, a terra realmente é boa, a terra é maravilhosa. Mas aí eles colocam um ponto negativo, mas a terra tem gigantes, tem homens fortes. E nós não temos condições de tomar essa terra. E isso inflama o povo, irmãos. Infelizmente, irmãos, a notícia ruim, ela inflama mais do que a notícia boa. A notícia ruim, ela toma às vezes a vida das pessoas, irmãos. Infelizmente. E isso acontece ali. O povo começa a falar a notícia ruim. É outro cuidado que nós temos que ter, irmãos. Sabe? É claro que nós temos, sim, irmãos, as dificuldades, as lutas, o problema do nosso país, o problema do nosso governo, tantas e tantas coisas. Mas que tenhamos, irmãos, uma palavra positiva, uma palavra de oração, sabe? Uma direção de Deus. E aí, irmãos, tem 2 ali, né? Mas aqui quem tem a fala maior é Caleb. Eu quero ler com você. Olha a fala de Caleb. Números 13 e 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Irmãos, o problema aqui não era a realidade, pois realmente tinha dificuldades. Mas era não dar ouvido à promessa de Deus, porque Deus disse que levaria eles para lá e daria a terra. Então o problema aqui, irmãos, não era a dificuldade que estava ali, mas era não confiar em Deus. E é isso que nós não podemos errar, irmãos. Deus disse que você vai viver, que você vai possuir, que você vai conquistar, irmãos. Não dê ouvido para as lutas, para os gigantes, para as dificuldades. Foque o seu olhar em Deus. Qual é o desafio que tem se apresentado para você? Qual é a direção que Deus tem te dado? Se Deus falou, irmãos, tenha certeza que Ele vai te abençoar. Agora, irmãos, a palavra negativa tira a nossa força, tira o nosso ânimo, sabe? É similar ao que nós estávamos falando da murmuração, porque esse povo vinha murmurando, e agora, irmãos, o líder que estava ali, que era quem tinha que levantar o povo, ele fala assim, nós não vamos dar conta não, nós vamos perder, nós vamos morrer, nós vamos ser amassados por aqueles gigantes. Às vezes nós usamos um termo assim, Manalda, não, isso é realidade. Não, isso é realidade, eu só estou sendo realista. Mas antes, irmãos, de viver, irmãos, pelo que se vê, nós precisamos viver pela fé. Precisamos ter uma vida baseada na fé, naquilo que recebemos de Deus. E a fé, irmãos, é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas você crê. Você está entendendo? Deus direcionou você, então, irmão, se encha de fé. Deus vai abençoar, eu creio, Deus está comigo. E ore, e clame, e tenha uma vida baseada por fé. O relatório mal se espalhou, irmãos, pois o povo tinha acabado de ver os seus líderes, que haviam sido cheios do Espírito Santo há pouco, agora, irmãos, estão com medo. Eles viram os milagres no Egito, eles viram como Deus fez com eles, irmãos, mas agora estão com medo. Sabe por quê? Porque a nossa memória é curta, nós esquecemos daquilo que Deus fez. O que Deus fez? Falou, pensa um milagre que Deus fez na sua vida. Deus te curou, às vezes, de coisas assim, ó, que a medicina não tinha nem condição de fazer. Às vezes você vai no médico, o médico fala, ó, não sei o que aconteceu, mas seu corpo reagiu. E você fala do médico, mas você sabe que foi Deus. Às vezes Deus abençoa sua família, seus filhos, você está vendo, prosperou, você viu coisas grandes acontecendo na sua vida, mas às vezes, irmãos, nós nos inclinamos para a situação difícil.
Mas hoje, irmãos, que o nosso olhar seja um olhar de lembrança, de fé daquilo que Deus fez na nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu quero, nós vamos encerrar aqui, e eu quero orar, irmãos, para que não exista mais no nosso meio murmuração, para que não exista mais comparação, irmãos, com as coisas que às vezes a gente vê no mundo. Não, nós não somos de lá. Cuidado, irmãos, com o que ouvimos e o que falamos, e vamos buscar mais de Deus, sermos mais cheios do Espírito Santo e uma vida de fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero orar. Talvez eu, Senhor, tenha sido uma pessoa que em alguns momentos, Senhor, a murmuração tem tomado conta. Mas hoje, Senhor, que essa palavra me transforme. Assim como eu oro pelos meus irmãos. Para que possamos, Senhor, viver uma vida que te agrada. Que não exista, Senhor, no nosso meio comparação, Senhor. Porque possamos estar satisfeitos, claro, clamando por uma vida melhor, clamando, Senhor, por uma estrutura melhor. Mas, Senhor, não, Senhor, vivendo totalmente, toda hora reclamando, Senhor, insatisfeitos, sabe? Nos comparando, Senhor, com o mundo, comparando com as coisas que talvez o Senhor não preparou para nós. Pai, eu peço que o Senhor nos dê graça, Senhor, com o que estamos ouvindo, sabe? Com que e também o que estamos falando, Senhor, porque eu sei que isso influencia pessoas. Então, Pai, que nós tenhamos uma palavra, Senhor, que coloque as pessoas para cima, que ajude as pessoas, ainda que com uma palavra de correção, mas que isso possa ajudar, que sejamos positivos naquilo que o Senhor tem nos dado. E eu quero mais o Senhor, Pai, quero te ouvir. Assim, Pai, como aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, nos reveste com o seu poder, para que possamos profetizar, orar e pessoas serem curadas. Nós queremos viver, Senhor, uma vida que te agrada, Senhor. Uma vida de fé, uma vida que confia em Ti, Pai. Eu agradeço por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, amanhã, às 6 horas, nós estaremos aqui na continuação dessa palavra e também vamos iniciar o livro de Salmos com um pedacinho que, como é de forma cronológica, então nós vamos pegar o Salmo que se refere àquele momento, tá bom? E domingo, às 10 horas, irmãos, nós estaremos também na nossa igreja, na Ceia do Senhor, né, na Avenida do Tabuão, 3659. E eu quero convidar você para vir estar em comunhão com a igreja. Sei que às vezes tem um desafio, irmãos, é 10 horas, eu tô louco, vem estar conosco. Vamos estar juntos, irmãos, porque a comunhão é importante. Não fique afastado do arraial, não fique nas extremidades, venha para estar junto, sabe? Vamos estar em comunhão, amém, meus irmãos? E não esqueça de compartilhar, irmãos. Eu tenho visto que quando os irmãos compartilham, eu tenho tentado marcar os irmãos, então até aqui no finalzinho, quando os irmãos vão mandando um amém, uma mãozinha, me ajuda, porque aí eu vejo quem está aqui, depois eu te marco lá. E aí compartilhe, irmãos, porque alcança vidas. Eu tenho visto pessoas que eu não conheço, mas talvez sejam amigos dos irmãos, chegando, entrando aqui, irmãos, né, ou assistindo, né, e sendo ministrado, comentando, e isso abençoa demais. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe vocês, até amanhã. Amém? Deus abençoe.